aceitar que essas pessoas sofram dessa forma. Mas vocês não se importam, sabe por quê? Porque vocês querem que elas sofram. Vocês querem que elas sejam punidas por causa disso. Porque vocês são misóginos, porque vocês são machistas pra caralho. Parece que a alegria dos seres de luz dura realmente até a página 3. Quero que você veja este vídeo, tá bom? Lá do podcast Fresh and Fit, onde o Myron discute com uma das meninas que, enfim, produz conteúdo, que vende foto por aí, e ela se acha extremamente feliz, né? Se considera uma pessoa extremamente empoderada. Então nós vamos falar a respeito disso, deixa o seu like, se inscreve no canal e confira logo este vídeo aí. Think OnlyFans empowers you? Is it empowering for you, Miss Saudi Arabia? It's very empowering. Okay. Why is it empowering? I am very proud of myself. Okay. Women don't want consequences for poor decisions. If you sexualize yourself as a woman, 9 out of 10 times, every man you deal with is going to sexualize you as well in reciprocation. A man cannot objectify you unless you objectify yourself first. Well, you can be sexually free, but don't sit there and expect people to respect you. They're not going to. Shorty's crying? Probably. Yeah. And here's the thing, that's sexual empowerment for you. When you can't speak about what you do openly and you feel a certain way, it goes back to the biology, man. Women know deep down that, this is not acceptable for me to be doing this shit. Like, they know it deep down. That's why there's a reason why when a guy asks a girl, what's your body count, whatever, they hesitate. They don't want to say it. There's a reason why when girls say, I do OnlyFans or whatever it may be, they're kind of hesitant to say it. Right? Some girls might say it out loud, but deep down, if you meet a man of your dreams, you ain't going to tell him that shit. Ao analisar o caso Pelo amor de Deus. Ó, eu espero que o Júnior fale assim, nossa, esse cara foi muito escroto, né? Humilhou a menina ali no meio de todo mundo. Eu espero que ele fale isso, né? Como um bom cristão que valoriza o amor, o perdão, perdão a e tudo compaixão. mais. A compaixão, inclusive, por gente que ele acredita que é o pecador, imagino que ele vai falar isso, né? E ninguém merece ser tratado dessa forma. Vamos ver o que ele vai falar. Eu tô incrédula. E eu não sei se tu percebeu, mas tem um teor de ódio na forma como ele tá falando com ela. Parece que ele tava com isso entalado e sedento por humilhá-la e dizer tudo que ele tava pensando acerca das escolhas dela, sabe? Ai, que nojo que isso me dá. dela, para mim, fica claro que é um caso de dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? Imagine que fosse possível mudar as suas convicções através da prática, tá bom? Através da prática de algumas ações. Por quê? Seria difícil admitir para si mesmo, né, para si mesma, todos os dias, que o que você faz é uma coisa degradante, que o que você faz é uma coisa até mesmo humilhante para si própria, né? Então, assim, ao pouco que essas pessoas vão entrando nesse mundo e vão aderindo a essas práticas, elas vão mudando as convicções delas, elas vão justamente mudando as suas próprias opiniões. Então, o que era até mesmo, de uma certa forma, repugnante, né? Ela vai soterrando aquilo embaixo, né? Lá no fundo da consciência dela. Isso não é necessariamente dissonância cognitiva, quer dizer, não significa que porque uma pessoa normaliza determinadas situações que ela faz isso por dissonância cognitiva, como se ela estivesse escondendo de si mesma uma verdade mais profunda acerca de si do que a pessoa está fazendo com a própria vida. Não necessariamente, essas pessoas simplesmente se habituam. E elas percebem que aquela situação não era tão ruim quanto elas estavam pensando. Elas sofrem algum tipo de revolução cognitiva, existencial, elas passam por um autodescobrimento que faz com que elas percebam que aquela reprovação anterior não fazia nenhum sentido para ela. Perguntaram aqui, se ela disse se orgulhar, por que se sentir ofendida? Pelo mesmo motivo que se você, um garçom, por mais orgulhoso do trabalho dele e do fato dele conseguir pagar aquilo, as contas da família, sustentar a família dele com aquilo, se alguém for humilhar ele por ser garçom, ele vai ficar ofendido, ele vai ficar triste. Porque as pessoas estão tratando ele mal, por isso, né? É que nem sobre chamar um negro de macaco. Ah, você não é macaco? Que não é macaco? Não, ele não é um macaco. E a pessoa vai dizer assim, então por que tu se ofendeu? Ué, porque isso é humilhante, é degradante. Simples assim. Agora, eu penso, obviamente, que a atitude mais sábia a se tomar é de ignorar e se manter uma pessoa estoica diante desse tipo de julgamento, sem dúvida alguma. Tem um conto budista que eu acho muito interessante, que é o seguinte. Existia um jovem de artes marciais que queria muito enfrentar um mestre. De todas as formas. Ele estava muito ansioso para isso.
E em determinado momento ele teve essa oportunidade e foi em direção a esse mestre de karatê, que era mais velho e experiente. Chegando lá diante desse mestre, ele humilhou, insultou esse mestre de todas as maneiras possíveis. Ele tentou provocar esse mestre. E aí, diante de todos os seus outros pupilos, esse mestre simplesmente ignorou e não fez absolutamente nada e deixou que aquele outro jovem que o insultou tanto fosse embora. E aí eles perguntaram, mas mestre, por que tu não fez nada? Por que tu não reagiu? Por que tu não se defendeu? Ele disse, todas essas ofensas que ele trouxe até mim, eu entendo como se fossem um presente. O que acontece quando tu não aceita um presente? Aquela pessoa pega aquele presente e leva de volta com ela. Então, é isso que tu pode fazer. Tu simplesmente não aceita essas ofensas e deixe que aquela pessoa leve aquele presente embora de volta com ela. Essa é a posição mais estoica, budista possível que tu pode ter diante de uma situação como essa. Mas a maioria das pessoas que tem modus operandi mais ordinários, comuns a todos nós, vai se sentir ofendido. Vai se sentir humilhado, ainda mais porque isso foi feito diante de todas essas pessoas. Não somente diante daquelas que estavam naquele estúdio, mas inúmeras outras que tiveram acesso a esse vídeo. E é uma situação realmente lamentável. E eu fico impressionada que vocês não estão conseguindo perceber isso. Em que vocês estão fazendo todo tipo de malabarismo retórico para justificar a humilhação que essa mulher sofreu. Primeiro, de que ela tomou as próprias escolhas supostamente ruins. E agora dizendo que ela não deveria se sentir ofendida, já que se sente orgulhosa do que faz. Sabe, é todo tipo de malabarismo retórico para passar pano para misoginia explícita, pura e cristalina. O mais óbvio slut shaming de pessoas que não conseguem lidar com o fato de que existem mulheres que gostam de exercer a sua sexualidade de modo explícito e que não gostariam de serem julgadas dessa forma. E aí vocês vão dizer que é não querer lidar com as consequências. Mas essas consequências podem ser evitadas. Prestem atenção nisso. Não é um acidente, é um incidente. Tu consegue evitar isso. Conscientizando as pessoas. Estimulando-as a refletir e pensar em tudo que elas estão provocando negativamente no psicológico de uma pessoa. Sem necessidade. Essas pessoas não precisariam passar por isso, exceto que essas pessoas façam isso de modo proposital, consciente, ativo. Tu pode evitar que essas pessoas sofram dessa forma, mas vocês não se importam, sabe por quê? Porque vocês querem que elas sofram. Vocês querem que elas sejam punidas por causa disso. Porque vocês são misóginos, porque vocês são machistas pra caralho. Porque vocês têm inveja da sexualidade da mulher, porque vocês passam a madrugada inteira batendo punheta. Pra essas mulheres, pra depois vocês dizerem que ela não tem valor. Quer falar alguma coisa? Diga. Quero. Gente, vocês podem discordar da gente, não tem problema. Mas vocês têm que ser educados, tá bom? Ah, mas eu só discordei e você me bloqueou. Não, te bloqueei porque você chamou a mulher de puta, porque você xingou ela, disse que um monte de coisa aqui que eu não posso falar, que senão o vídeo cai, né? Então vamos ser educados. Você pode discordar, mas com educação, tudo bem? Ela e vai colocando pra cima sempre a ideia de que ela é muito bonita, de que ela é muito desejada, de que ela ganha muito dinheiro, de que ela é muito livre. Então ela vai invertendo os valores. Aquilo que ela acha que é certo, ela vai jogando para debaixo da consciência e ela acaba a todo momento relembrando apenas de questões que ela diz para ela própria, para reforçar ainda mais a vontade de amanhã ela levantar e fazer novamente mais conteúdo, de vender muito mais a respeito disso. Porém, quando você chega, né, no caso num podcast como esse aí, e você é confrontada diretamente, abertamente, a respeito do assunto, daquilo que você faz, da profissão que você exerce, ou seja, de produtora de conteúdo acima de 18 anos, né, vendendo foto do seu próprio corpo por aí, essa menina, ela realmente desaba. Cara, isso não foi um confronto. Não teve confronto nenhum ali. O que houve foi humilhação explícita e proposital. Ativa e consciente de uma pessoa diante de todas as outras. Confronto seria chegar e perguntar para essa pessoa como ela se sente em relação às próprias escolhas. Se ela sempre pensou da mesma forma que ela pensa hoje. Se ela tomaria alguma atitude diferente daquela que ela tomou. Se ela passou por algumas situações desagradáveis. Se ela talvez devesse ter tomado atitudes mais determinadas acerca de determinadas situações. Sabe, isso seria um confrontamento em que tu chega e tu conversa com uma pessoa de modo igualitário.
O que ele fez foi uma posição acusativa, quase inquisitória em relação às escolhas dela. Não teve nenhuma tentativa investigativa acerca das escolhas que ela tomou. Tinha arrogância, agressividade e hostilidade. Tu vai perguntar para um psicólogo o que ele acha do que esse cara fez aí, se ele chamaria isso de confronto. De disponibilidade para ouvir essa pessoa. Na verdade, ele só chutou cachorro morto, porque supostamente se essa pessoa já se sente mal em relação às escolhas, o que tu vai e faz? Chuta mais ainda. Chuta o cachorro morto. Mija em cima dele também. Cospe nele. Se aproveita de uma pessoa que já tá lá embaixo e monta nela também. Ela não consegue sustentar aquilo que ela é. Ela se sente mal. E por quê? Porque ela sabe que é verdade. Esse é o ponto que aconteceu no podcast do Fresh and Fit. E o Myron, né, ele se posicionou muito bem. É verdade, você não quer se sentir objetificada pelos caras, mas os caras eles só podem realmente te objetificar a partir do momento que você se objetificou primeiro. Claro, óbvio. Por isso que mulheres que usam véu, usam burca lá no Oriente Médio não são estupradas, não são abusadas, não são intimidadas pelos homens. Eles não as objetificam de nenhuma forma. Óbvio. Deve ser por quê? Porque eles conseguem enxergar os olhos dela pela rede. O olho dela tá... O olho dela tá atraindo os homens. Claro, ela está sendo objetificada de propósito. Ela está propositalmente se objetificando. Né? Porque, supostamente, os homens não conseguem objetificar as mulheres contra a vontade delas. Deve ser por isso que professoras não são objetificadas, que freiras não são objetificadas, que evangélicas não são objetificadas, porque elas se recusam a isso. Os homens não fazem isso por livre e espontânea vontade. Porque eles se atraíram por determinada mulher. Claro que não, é só porque ela decidiu fazer isso. A partir do momento que você já se colocou como um objeto, a partir do momento que você já se coloca dessa forma, né? E a maioria das produtoras do Site Azul, elas não contam, mas ó, existe uma verdade que eu vou revelar pra vocês aqui através de números, tá bom? Através de números, tá? O Site Azul possui 170 milhões de usuários, tá? Só pra você ter uma ideia, os usuários mensais do YouTube batem mais de 1 bilhão. Tá bom? De usuários mensais. Usuários, pessoas diferentes. Não tô falando simplesmente de contas. Não tô falando simplesmente de views, entendeu? Tô falando de mais de 1 bilhão de usuários diferentes. É o que pelo menos o YouTube bate, tá bom? Então a gente tá falando de 170 milhões. Um número pequeno, tá bom? Eu tô muito irritada com uma coisa. Sinto muito por toda a manifestação, sinalização de virtude que eu vou fazer agora. Mas eu tô muito indignada com o fato de que eu me demonstro muito mais empática e compassiva com um incel misógino do que ele com uma prostituta. Ele é cristão, caralho. Ele é católico, tem alguma coisa de errado acontecendo aqui. Tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. Isso que eu chamo de dissonância cognitiva. Em que tu supostamente é cristão, em que tu supostamente é católico, mas age e se posiciona dessa forma apática, condenatória, inquisitória, em que tu tá fazendo todo o tipo de malabarismo retórico pra ficar cutucando e alfinetando essas mulheres simplesmente porque elas vivem da forma como tu pensa que elas não deveriam viver. É isso que tu tá fazendo. Eu não acredito em Deus, eu não sou cristã. Mas tenho mais empatia por incel misógino do que tu tem por uma prostituta? Por uma modelo de OnlyFans? Por uma atriz pornô? Que inclusive é humilhada? Não é possível, gente. Não é possível. Depois ficam reclamando e se sentindo vítima de preconceito, de cristofobia. Meu pau na tua tia. Um site mundial. Mas vamos lá. Existem 1,5 milhão de modelos. Exatamente. 1,5 milhão de modelos, ou seja, 113 usuários para cada criador. Tá bom? Então, assim, cada criador tem, em média, 113 pessoas, assim, se você for ver a proporção. Mas aí que vem o pulo do gato. Olha só. No entanto, 33% dos ganhos totais vem de apenas 1% dos criadores. 1% dos criadores possuem 33% da receita. E, olha só, 10% dos criadores ganham 73% da receita total. Então, vamos colocar isso aqui realmente. O que a gente está vivendo é uma cada vez mais concentração, né, no topo de, enfim... A Lorna comentou aqui, é o que dá visualização, Glenda, fazer chacota e humilhar. Eu acho meio bizarro, né? Como é que uma pessoa conservadora
Tipo, que tipo de legado ela quer deixar com esse tipo de vídeo? Ela quer ganhar dinheiro? É só isso? Meu Deus do céu. Eu tô vendo muita gente ainda repetindo essa história de que as mulheres, elas não querem lidar com os efeitos das escolhas delas e tal, mas é que o ponto é muito claro na minha percepção. Tu pode evitar que elas lidem com isso dessa forma, porque é oriundo de preconceito. É de moralismo sexual. Não é uma consequência intrínseca. Não é uma consequência intrínseca. Tu pode evitar que essas pessoas estejam sofrendo dessa forma. Mas sabe por que vocês ignoram isso? Porque vocês querem que elas sofram por isso. Vocês estão revoltados com essa liberdade sexual. Vocês estão ressentidos, com inveja, com ódio. Vocês querem se vingar e punir a liberdade sexual dessas mulheres. Sabe lá por qual razão? Se simplesmente por um moralismo sexual, que seja por religião, que seja por inveja, seja porque vocês não têm acesso a essas mulheres. Simples. E falaram aqui, mas e que legado ela quer deixar vendendo vídeo no OnlyFans? Mas ela não é conservadora, né? A questão é que ele é conservador. Talvez ela não queira deixar legado nenhum, mas a questão é, como é que um conservador não quer deixar um legado, não quer deixar uma coisa para as próximas gerações? Só quer fazer o vídeo, foda-se. E outra coisa, não é porque uma mulher, ela fez OnlyFans, ou porque ela é prostituta, que ela tem um legado necessariamente negativo. Teve um caso recente que viralizou de uma atriz pornô, sei lá, de uma vendedora de OnlyFans, eu não tenho certeza, em que ela tava doando a maior parte da fortuna dela para instituições de caridade, para voluntariado. Esse não é um excelente legado para se deixar? Tem muito disso hoje em dia, dessas trabalhadoras sexuais doando parte da sua fortuna para instituições de caridade. E na minha percepção é um excelente legado.